Olá, seja muito bem-vinda a essa aula onde você vai aprender tudo sobre ambiente de sono. Como transformar o quarto do bebê em um verdadeiro indutor do sono. Fazer com que esse ambiente naturalmente, tranquilize o bebê, relaxe o bebê e leve ele a dormir sonecas mais longas e um sono noturno de maior qualidade. Para começar, eu preciso dizer que aquela lenda de que bebê precisa dormir em qualquer lugar, com gente conversando no meio da sala, isso talvez possa funcionar para alguns recém-nascidos. Mas à medida que o bebê vai crescendo, fica cada vez mais difícil, que ele aceite dormir em qualquer lugar. A gente precisa preparar o ambiente para que esse bebê consiga dormir com qualidade. Então, para começar, a primeira coisa que a gente vai falar é que são 3 pilares mais importantes, que são luminosidade, temperatura e ruído. Essas são as bases, para a gente construir um ambiente de sono mais agradável. Vamos começar com a iluminação, do local onde esse bebê vai dormir. E aí vem aquela pergunta que a gente sempre ouve: o bebê deve dormir no claro ou no escuro? A princípio, eu já vou te dizer que o correto é dormir no escuro, tá? Isso de forma geral. E a gente vai chegar nas exceções. Para começar, o sono noturno ele deve ser sempre feito em um ambiente mais escuro. E não é assim um pouco mais escuro, é realmente aquele breu total. E por que que isso acontece? Porque a gente precisa que o ambiente esteja bem escuro para que a produção de melatonina chegue ao seu nível máximo. Para quem não sabe, a melatonina ela é o hormônio do sono, conhecido dessa forma, né? E a gente produz a melatonina através da nossa retina. Quando os nossos olhos percebem que está escurecendo, naturalmente a gente começa a produzir melatonina. E o mesmo acontece, com o oposto. Quando a gente tem contato com a luz do dia, naturalmente a gente para essa produção e começa ali a produzir os hormônios do dia, cortisol, adenosina, tudo mais. Então, a gente precisa de um ambiente escuro para favorecer essa produção de melatonina. Então, a gente precisa de um brilho total à noite. E como que você vai conseguir isso? Realmente fazendo blackout nas janelas, tá? Então, assim, se a sua janela passa de alguma forma um pouco de luz, faça um blackout total. Pode ser com cortina blackout, se você não tiver essa opção. Pode ser pregando cartolina na janela para fazer até um teste para ver se vai funcionar. Aqueles filmes pretos, bem pretos mesmo. Até em viagens eu uso saco de lixo preto, daquele mais grosso, que é algo ali temporário e resolve o problema. Então, use a criatividade. Outra coisa que você tem que observar são as frestas em volta da porta. Geralmente, as laterais não passam tanta luz, nem em cima, mas a parte de baixo, muitas vezes tem um degrauzinho assim, ó, onde passa bastante luz. Então eu recomendo colocar aqueles rolinhos embaixo da porta, ou até mesmo um pano que você consiga colocar ali para impedir essa entrada de luz. Por quê? Porque quando amanhece o dia, e no verão amanhece mais cedo, no inverno um pouco mais tarde, mas sempre é ali por volta de 6 da manhã. Nesse horário, quando o dia amanhece, se entrar claridade, ainda que os olhos estejam fechados, a luminosidade atravessa a pálpebra e chega na nossa retina, de forma que indica para o cérebro que está na hora de acordar. Então, se você não quer que seu bebê acorde junto com as galinhas, é melhor fazer esses bloqueios. Além disso, dentro do quarto, fique atenta para que não tenha luzes, aqueles pontos de luz de aparelhos eletrônicos, por exemplo, do ar-condicionado, da televisão, ou de qualquer outro aparelho que você tenha no seu quarto. Realmente a intenção é que vire um breu, onde você, colocando a mão à sua frente, você não enxergue ela de forma alguma, você não enxergue nada. Esse é o ambiente ideal para o sono. Tanto para bebês quanto para adultos também, tá? Se você quiser essa dica aí, adultos também dormem melhor no escuro total. E temos algumas exceções. Bebês que são recém-nascidos e ainda estão trocando o dia pela noite. Sabe aquele bebê que de dia dorme horas, mas que quando chega à noite é um caos? Passa a noite inteira acordada? Nesse caso, esse bebê pode estar se beneficiando de sonecas. Isso só para sonecas, tá? O sono noturno sempre escuro. No caso das sonecas, o bebê pode estar se beneficiando de dormir num ambiente mais claro. E também não precisa ser aquele claro total, gente. Num quartinho, com a cortina fechada, para causar aquela penumbra, ficar um ambiente mais gostoso. Sempre pense como se fosse para um adulto dormir.
né? A gente sempre gosta do ambiente mais aconchegante, um pouco escurinho, ainda, né, que esteja passando claridade. Então, pode fazer dessa forma para um bebê recém-nascido dormir, caso ele esteja trocando o dia pela noite. Se esse não é o caso, então não tem necessidade, ele pode realmente estar dormindo no escuro. E por que fazer as sonecas no escuro? Porque a maioria dos bebês vão se beneficiar de um ambiente escuro para fazer sonecas mais longas. Ali, quando o bebê acorda e ele não tem nenhum estímulo visual em volta dele, a chance dele retomar o sono e fazer uma soneca maior é muito maior caso esteja no ambiente escuro. Se esse mesmo bebê que já está ali curioso, aprendendo e super alerta, né, ao abrir os olhos, vê um ambiente super convidativo, clarinho, às vezes a decoração do quarto, né, tem até algumas coisas assim que chamam a atenção do bebê, a chance dele voltar a dormir é bem menor. Então, a maioria dos bebês vão se beneficiar de uma soneca em ambiente escuro. E temos uma segunda exceção, que é quando realmente o bebê dorme melhor em ambientes um pouco mais claros. Sim, isso acontece. Alguns bebês, a minoria, eles podem ter uma dificuldade em fazer sonecas em ambiente que sejam totalmente escuro. Nesse caso, eu recomendo que você deixe uma penumbra, tá? Mas o ambiente o mais escuro possível, só uma penumbrazinha para que o bebê realmente não comece aquele ciclo de chorar, só de entrar pro quarto e desligar a luz já começa aquele berreiro. Mas essa é a exceção, tá? A grande maioria vai se beneficiar de dormir em um ambiente escuro. E ainda falando sobre claridade, você vai me perguntar: e na madrugada, quando eu for amamentar, quando eu for trocar o bebê, o que eu faço? Então, se você conseguir amamentar o bebê no escuro total, entrando no quarto ali, pegando o bebê e se sentando, ótimo, pode ser feito dessa forma. Se você precisar de acender alguma luz, eu recomendo que seja uma luz indireta, uma luz, né, que não seja tão forte. Pode ser até a própria lanterninha do celular virada para baixo, sabe? Quando você vê só o vulto, assim, você não enxerga muito bem. Por quê? Pra gente não estar despertando esse bebê durante a madrugada, que é o que a gente não quer, bebê acordado por horas no meio da madrugada. E aí você vai me falar, e se eu tiver que trocar fraldas na madrugada? Então, pode ser um pouco polêmica essa parte, mas eu não recomendo trocar fraldas de madrugada, a não ser que o bebê esteja de cocô, então realmente é melhor trocar para evitar de assar, ou esse bebê já esteja assado. Nesse caso, troque quantas vezes precisar, né, e limpe bem para que não piore. Mas caso o bebê esteja bem, não esteja assado, coloque uma fralda, né, que vai aguentar ali a noite toda, uma fralda de boa qualidade. Se precisar, passe alguma pomada de prevenção. Não é para usar aquelas de tratamento, tá? Quando eu falo pomada de prevenção, é tipo Bepantol, aquelas que só fazem uma barreira protetora para o bumbum não entrar em contato com o xixi. E deixa para trocar a fralda quando realmente for necessário ou pela manhã. Essa é a minha recomendação, mas se você quiser trocar a fralda de madrugada, aí tudo bem, é decisão sua. Só não se esqueça que essa movimentação pode despertar o bebê. E aí, ao invés dele voltar a dormir rapidamente, ele pode passar um período longo da noite sem conseguir dormir. Agora a gente precisa falar um pouquinho sobre segurança ao dormir. A segurança nesse ambiente, né, de sono. Em primeiro lugar, eu preciso falar que o local mais seguro para que o bebê adormeça é em seu próprio berço. Por quê? Porque o berço, ele é cercado, né, por uma grade que mantém o bebê preso ali dentro, ou seja, ele não vai sair para local nenhum, ele não vai se machucar. Ainda que ele role para um lado ou para o outro, as grades são uma proteção. Outra opção seria as camas montessorianas, aquelas onde o colchão é bem baixinho, próximo do chão, ou até mesmo o colchão diretamente no chão. Mas qual é o problema dessas camas? À medida que o bebê começa a rolar, a engatinhar, ele consegue sair e, né, ir para fora dessa cama. Então, né, a primeira opção é sempre o berço. Nada de colocar bebês para dormir em camas altas, às vezes na cama dos pais ali. Vou falar um pouquinho sobre cama compartilhada. Nem sofás e tudo mais, porque o bebê ele aprende a rolar de um dia para o outro. Hoje ele é um bebê paradinho que não se move, não faz nada. Amanhã, do nada, ele rola e pode cair. Então, realmente, uma questão de segurança é dormir no próprio berço. E de que forma que a gente deve preparar esse berço? Eu sempre brinco que a única coisa fofinha, bonitinha, né, lindinha no berço deve ser o próprio bebê. Nada de kit berços, mantas, naninhas, fraldinhas, nada que possa ficar solto no berço, tá? Então, o ideal é que o berço tenha apenas
um lençol com elástico para que ele fique firme, né, no colchão, e o bebê. E a posição é sempre de barriga para cima. O bebê deve dormir com a barriguinha para cima. Essa é a recomendação por se tratar da posição mais segura para adormecer. Ainda falando de segurança, né, a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que os bebês durmam no quarto dos pais até os 6 meses de idade. E quando fala no quarto, não significa na cama, tá? É o quarto compartilhado, que é os pais dormindo em sua cama e o bebê dormindo no berço ao lado. Mas qual que é o motivo disso? É para que os pais consigam monitorar esse bebê. Só que hoje em dia nós já temos outros recursos, né, que a gente pode estar usando para monitorar esse bebê. Por exemplo, babá eletrônica, câmera de segurança. Então, caso você se sinta segura de fazer isso antes dos 6 meses, você pode estar colocando o bebê para dormir no próprio quarto, contanto que você use, né, uma babá eletrônica ou uma câmera de monitoramento para que você possa realmente ouvir quando o bebê chorar ou fizer algum barulho e possa visualizar no visor, né, o que está acontecendo com esse bebê. Dessa forma, sim, é seguro que o bebê durma, né, fora do quarto dos pais. E por que eu estou dizendo isso? Porque, na teoria, dormir no quarto dos pais, né, é melhor por uma questão de segurança. Mas na prática a gente vê que muitas vezes o sono, tanto dos pais quanto do bebê, é prejudicado. Porque bebês novinhos ali, recém-nascidos e tudo mais, fazem bastante barulho enquanto dormem. Eles murmuram, gemem, até choram dormindo. E mesmo, né, quando estão um pouquinho maiores, eles se movimentam muito para dormir, né, enquanto estão dormindo. Então, acaba que quando o bebê faz algum barulhinho, os pais, né, às vezes pensam que acordou, né, acordam os pais, ou então os pais se mexem, roncam às vezes e acaba acordando o bebê. Então, né, isso vai da confiança, da segurança de cada um. Mas caso o bebê não for dormir no quarto junto com os pais, eu recomendo que você esteja utilizando uma babá eletrônica ou câmera de monitoramento, de forma que você consiga, né, tá visualizando e ouvindo o bebê. E aí agora falando também da questão da cama compartilhada. A princípio, a cama compartilhada não é segura e não é indicada. Por quê? Porque tem risco, né, de morte súbita do bebê muito aumentada nesse caso. Porque realmente pode rolar ali algum dos cuidadores para cima do bebê. Entendam que o sono de quem está com privação de sono, né, a mãe ali, o pai, nos primeiros meses ali do bebê, ou até mesmo, né, para quem continua ali com privação de sono por um bom tempo, é um sono muito pesado. Às vezes você, né, tá ali concentrado, o bebê tá do seu ladinho, você pode simplesmente rolar para cima do bebê. Ou então alguma coberta, travesseiro, enfim, é perigoso. Caso você, mesmo assim, sabendo dos riscos, opte pela cama compartilhada, existe uma forma um pouco mais segura de fazê-la, que é encostando a cama numa parede e a mãe ficando entre o pai e o bebê. Ou seja, o bebê fica entre a parede e a mãe. Por quê? Porque essa é a forma mais segura para que, né, evite de rolar os pais por cima do bebê. Lembrando que nessa região que está o bebê não deve ter nenhuma manta, nenhum travesseiro, nem nada. Realmente o bebê deve ficar isolado. O lençol deve ser um lençol de elástico e a mãe, né, e o pai também não devem beber, fumar ou consumir medicamentos, né, que deixem o sono mais pesado. Tudo isso visando a segurança do bebê. Então, caso você opte por fazer cama compartilhada, lembre-se, né, de que não é o mais seguro, mas existem formas mais seguras de fazer. Agora vamos falar um pouquinho sobre ruídos e de que forma eles podem influenciar o sono do bebê? Então, vou falar um pouco sobre ruído branco, né, e sobre músicas de ninar e tudo mais. Então, para começar, eu preciso dizer que eu sou uma grande defensora do ruído branco. Sério. Eu uso desde que as minhas meninas nasceram, desde o hospital mesmo. E hoje, até eu mesmo sou um pouco viciada em ruído branco. E quando eu falo viciada, é no sentido bom. Porque, diferente, né, de outras associações de sono, o ruído branco não deixa de ser uma associação, tá? Quem usa vai sentir falta se ele não estiver ali. É uma associação de sono que não depende em nada de você. Você liga o aparelho e ele toca sozinho pra lá. Então, assim, ó, é bem tranquilo. Primeiro que você pode baixar ruídos brancos no seu próprio celular e colocar para tocar, tá? Ou você pode adquirir um aparelhinho como esse aqui, que é o que eu uso aqui em casa.
Sempre ficar atenta, se for adquirir um aparelhinho, de que ele precisa tocar por pelo menos 12 horas seguidas, porque tem alguns que tocam por apenas 6 horas. E isso não é o indicado, porque ele vai desligar no meio da noite e ao cortar esse barulho, o bebê pode acordar e você vai ter que ficar indo lá reiniciar. Então, se for adquirir um ruído branco, lembre-se de adquirir um que toque por 12 horas seguidas, tá? Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre ruído branco. Primeiramente, eu vou explicar o que é um ruído branco. Vou ler aqui para vocês. O ruído branco é um som com frequência reproduzida sempre na mesma amplitude, ou seja, é um barulho sempre igual que toca o tempo todo na mesma frequência. Ou seja, é um barulho que ele não tem altos, baixos, ele é sempre na mesma frequência. O que seriam ruídos brancos do dia a dia? Barulho de secador, de ventilador e, né, esse barulhinho, esse chiado, como se fosse um chuveiro também. Entende? Isso são ruídos brancos, porque é sempre aquele tan que não tem alteração. Sabendo o que é um ruído branco, agora eu vou te explicar como que a gente usa ele. Ao usar um ruído branco, a gente liga ele antes de iniciar o sono, deixa tocar por todo o sono e só desliga após o bebê acordar. Isso serve tanto para sonecas quanto sono noturno. Então, se você optar por usar ruído branco, é dessa forma que você vai usar. E quais são os benefícios do ruído branco? Por que eu deveria usá-lo? Primeiro, o ruído branco, ele naturalmente abafa barulhos externos. Ou seja, sabe quando você coloca o bebê para dormir e tem que lavar uma louça, ajeitar alguma coisa na casa e qualquer barulhinho pode acabar acordando o bebê? Ou até mesmo barulho na rua, uma moto, um carro de som, bem na hora que finalmente o bebê dormiu? Ou seja, o ruído branco ele funciona muito bem para isso. Outro benefício é que, por ele se tornar uma associação de sono, ao ouvir esse barulho, o bebê associa com sono e realmente entra no estado de relaxamento para dormir. Com isso, ele pode adormecer mais rapidamente. Além disso, quando ele faz um ciclo de sono completo, que dura em torno de 40 minutos, o bebê pode acordar, né, ali da soneca e tá tudo bem. Ou ele pode emendar mais ciclos de sono, fazendo sonecas de 1h20, 2 horas e assim por diante. Ou seja, sonecas bem mais longas. E o ruído branco tem o poder de ajudar esse bebê a emendar esses ciclos de sono. Porque ao acordar, né, em um ambiente totalmente escuro, com um ruído que remete ao sono, a chance desse bebê voltar a dormir e emendar mais um ciclo de sono, fazendo uma soneca maior, é muito grande. Então ele induz, né, o sono de forma que aumenta a soneca. Outra coisa são para bebês recém-nascidos. Esse som é um som que imita o útero. Ele faz um chiado parecido com o barulho do útero quando o bebê está no ventre da mãe. Então, para bebês recém-nascidos, eles não gostam do silêncio absoluto, porque eles foram acostumados ali na barriga da mãe com esse barulho, que é o barulho realmente da circulação sanguínea da mãe. Então, quando você liga esse barulho, o bebê se acalma e dorme melhor. Então, eu só vejo benefícios realmente com o ruído branco. Só ficar atenta para onde colocar esse aparelho, né, de ruído, onde está tocando o ruído. Nunca muito próximo do bebê. Eu sempre indico colocar ou perto da janela ou perto da porta, de forma que tenha uma distância realmente. E qual seria a altura ideal? Primeiro, que não é recomendado que passe de 60 decibéis. Então, se você estiver na dúvida, baixe um aplicativo no seu celular de medir, né, a altura e teste. Onde você vai testar? Dentro do berço, né, onde o seu bebê estaria ouvindo esse barulho. Mas, geralmente, 60 ainda é alto. Então, o que eu recomendo? Vê no seu próprio ouvido. Fique ali próximo do berço e vê se é um barulho que está incomodando, está muito alto. Abaixe, provavelmente está alto para o bebê também. É um barulho que está muito baixo, você ainda consegue ouvir muito bem os barulhos externos, aumenta um pouquinho. E o que você vai fazer ao longo dos dias é ir alterando isso de acordo com a necessidade. Ou seja, durante o dia, geralmente tem mais barulho, então você pode colocar um pouquinho mais alto. À noite, geralmente é mais silencioso, você pode colocar um pouquinho mais baixo. Em noites de eventos como jogos de futebol, Réveillon, enfim, quando você sabe que pode ter fogos de artifício, alguma coisa assim, talvez o ideal seja colocar um pouquinho mais alto para abafar esses ruídos externos. Ou seja, levando no equilíbrio. Outra coisa que eu queria falar com vocês é sobre músicas para dormir. Ao invés de usar, né, o ruído branco, que é esse som que não tem, né, variações, você usar uma música. Não recomendo. Por quê? Porque música não toca continuamente o mesmo som.
tem altos e baixos, né? E essa variação pode acordar o bebê. Por quê? Porque a nossa audição é o único sentido que não adormece. Então, mesmo dormindo, a gente continua ouvindo. E se a gente está ouvindo uma música que tem altos e baixos e o nosso sono está leve, a gente pode acordar. Então, não recomendo músicas para ficar tocando enquanto o bebê está dormindo. E também sempre ficar atenta ao ruído branco que você escolheu para o seu bebê. Porque o ruído branco, você pode escolher, por exemplo, barulho de ventilador, de chuveiro, de chuva, né? Esse chiado. O que eu uso é esse chiado, como se fosse uma televisão sem sintonia, sabe? E qual que é o problema? Às vezes, você escolhe, por exemplo, um som de chuva e do nada aparecem trovões. Se o seu ruído branco tem essa variação, não é um ruído branco, tá? Tem que ser realmente linear e sem variações. Deixe as músicas para o ritual de sono, aquele que antecede o sono. E nesse momento você pode cantar música de ninar para o seu bebê enquanto está ali trocando a roupinha, ou até colocar um som de uma música que você goste. Lembrando que ele deve parar antes do bebê adormecer, tá? Para evitar realmente esses problemas. Mas deixa a música para esse momento e o ruído branco para quando o bebê estiver dormindo. Agora vamos falar do terceiro pilar. Falamos sobre iluminação, ruído e agora vamos falar sobre temperatura e de bônus, umidade também. Então vamos lá. A temperatura, ela é um fator determinante para o sono. Para que a gente consiga adormecer, a gente precisa que o nosso organismo baixe a temperatura em 1 grau Celsius. Isso é normal, adultos, crianças, enfim. E para que isso aconteça, a gente não pode estar sentindo calor. Por isso que dormimos tão mal quando a temperatura está quente. Então, a gente precisa ficar atento à quantidade de roupa e ao ambiente em que esse bebê está dormindo. Por quê? Porque se o bebê estiver superaquecido, ele vai ter dificuldade para iniciar e manter o sono. Da mesma forma, caso o bebê esteja sentindo frio, isso também pode estar levando ao despertar e a dificuldade para adormecer. E qual seria a temperatura ideal? A gente vê na prática que o ideal fica em torno de 22 a 24 graus. Alguns bebês podem dormir bem com 25. Pode, mas nesse caso é importante que o bebê esteja com uma roupa bem mais leve, né? O pijaminha seja um pijaminha mais leve, para que não tenha realmente esse superaquecimento. E de que forma você vai saber se o seu bebê está com frio ou calor? Você vai colocar a sua mão nessa região das costas, por dentro da roupa, e sentir a temperatura do bebê. Se você colocar a mão e esse bebê estiver suado, ele está com calor. Retire uma camada de roupa ou, né, ligue o ar-condicionado, ventilador, alguma coisa para estar refrescando esse bebê. E da mesma forma, se você colocou a mão nessa região e essa região está fria, tá? Mãozinhas e pezinhos são mais frios mesmo, as extremidades, então não dá para ver a temperatura por aí, tem que ser no tórax. Se essa região estiver fria, seu bebê está com frio. Coloque mais uma camada de roupa, tá? E de que forma que a gente vai fazer isso também com as roupas do bebê? Como esse bebê ele não pode estar usando mantas, né? Já falei sobre segurança no berço. A gente vai montar camadas de roupa. De que forma? Está calor, né? Não, o bebê, né, não tá com frio nem nada. Coloque um bodyzinho mais leve. À medida que for esfriando, você vai acrescentando calça, né? Mais um macacão por cima do body com calça, meia. Lembrando que o bebê não precisa dormir de meia sempre, apenas quando estiver frio. Que as avós não me ouçam. Enfim, ainda está frio, você pode colocar mais camadas de roupa, ou usar até mesmo aqueles saquinhos de dormir próprios para bebês, que por ficarem, né, presos ao corpo, não tem perigo de sufocamento. Então é dessa forma que a gente aquece o bebê, né? Ou, à medida que o bebê está superaquecido, a gente vai tirando camadas para que ele fique mais fresquinho. E sempre que você perceber que seu bebê está acordando muito na madrugada, sem motivo aparente, fralda seca, já mamou, aparentemente não está com dor e continua acordando, verifica se não é temperatura. Principalmente nas primeiras horas da manhã, ali por volta de 5 da manhã, quando é bem frio. Acontece muito de bebês acordarem nesse horário devido ao frio. E o que você pode estar fazendo, às vezes, em dias que começam quente
e de madrugada fica frio, você pode ligar, por exemplo, um ar-condicionado no início da noite, deixar ligado e quando você for dormir, você desliga. Que aí no resto da noite, né, que já esfriou a temperatura, não fica muito frio para o bebê. Costuma funcionar bem. Outro fator que pode atrapalhar o sono do bebê é a umidade. Aqui no nosso país a gente sabe que existem regiões extremamente úmidas e outras extremamente secas, como é o caso aqui de onde eu moro. Eu moro em Goiás e aqui tem épocas do ano em que a umidade chega a níveis críticos. E o que a gente precisa fazer? O ideal é que a umidade fique em torno de 40 a 60%, né, a umidade do ar. Então, se está muito seco, o que a gente vai fazer? Usar um umidificador de ar. Mas qual é a forma correta de estar usando esse umidificador? Ligando ele no começo da noite no quarto do bebê, deixando ligado por mais ou menos 2 horas ou até que você vá se deitar e desligando esse umidificador. Por quê? Porque em um ambiente totalmente fechado, como um quarto que não costuma ser muito grande, se você deixar o umidificador ligado a noite toda, você vai deixar o ambiente super úmido, o que também não é ideal. Então você pode deixar ligado no começo da noite e depois desligar. Assim, o quarto se manterá úmido, né, por toda a noite e não vai ficar úmido demais, vai ficar nessa umidade ideal. Essa é uma dica extra, né, falando sobre umidade, porque realmente tem regiões do país onde os extremos, né, atrapalham o sono. Para finalizar essa aula nossa sobre ambiente de sono, eu queria dar uma dica extra. Se você for adquirir uma babá eletrônica, lembre-se de que a babá eletrônica ela precisa, né, ter uma visão noturna. Algumas babás têm visão de LED, outras têm visão infravermelha para ver no escuro. As que têm visão de LED, o LED vai ficar ligado, é uma luzinha que vai ficar ligado na babá. E aquilo pode atrapalhar o sono do bebê. E você não vai conseguir tampar, porque ao tampar esse LED, acabou a visão noturna. Então, se você for adquirir uma babá eletrônica, fique atenta para babás que têm visão infravermelha, porque a luz infravermelha ela é invisível aos olhos. E dessa forma, você consegue, né, que a babá tenha visão noturna sem que fique uma luz ligada. Outra coisa muito importante falando sobre luz é que as luzes brancas e azuis são as que mais prejudicam o sono. Então, se você precisar ligar alguma luz à noite ou de madrugada, sempre opte pelas luzes amarelas ou vermelhas, porque essas influenciam menos na produção de melatonina. Finalizadas essas dicas extras, eu gostaria de dizer que o ambiente de sono ele precisa estar muito agradável para dormir. Assim como é pra gente. A gente gosta, né, de estar sempre ali na nossa cama, confortável, lençol, edredom, travesseiro, enfim. Então, se a gente precisa de um ambiente confortável para dormir, por que a gente vai pensar que para os nossos bebês seria diferente? Quando você, né, for montar o quartinho do seu bebê, fique atenta a esses detalhes e você vai ver que vai ser muito mais fácil garantir um sono de qualidade. Fica com Deus e até a próxima.